Olá pessoal, nesse vídeo tutorial de hoje nós vamos aprender as medidas padrões para criar imagens aqui para o nosso website, tá certo? Então veja bem, aqui eu vou te dar três exemplos. Aqui nós temos uma figura, né, do nosso produtos, né, que já está cadastrado aqui. Nós temos outra figura também de produtos, né? Note que praticamente essas duas imagens ela tem o mesmo tamanho, que seria aqui, ó, certo? Perfeito? E aqui nós temos mais uma imagem do nosso blog. Então com isso aqui eu vou definir os tamanhos das imagens para que elas tenham uma simetria cada vez que você for trocar as páginas, para que não fique uma imagem menor do que a outra, tá certo? Então, primeiro plano, vamos ver isso aqui. Vamos pegar essa imagem aqui, tá certo? Essa aqui é a imagem do produto e note que esse aqui é outro produto que tem praticamente o mesmo tamanho, mas vamos ver quais as diferenças. Então, eu vou vir aqui nesse produto e vou copiar a imagem e vou abri-la no Photoshop, tá certo? Essa imagem aqui, ó. Então, note que a imagem aqui deu 800 pixels por 800 pixels. Uma imagem quadrada. Eu vou criar aqui e vou grudar, você vê que a imagem é aquela lá, tá certo? Ela tem 800 pixels com fundo branco e foi colocado a imagem do produto ao centro. Isso aqui é uma boa opção. Você pode deixar tanto transparente e depois você criar o fundo, certo? Mas o importante é que a imagem ela tem 800 por 800, perfeito? Agora, vamos ver aqui. Vamos ver a nossa outra imagem, né, do produto. Essa imagem aqui, ó. Vamos copiar a imagem, certo? Vamos abrir o produto, arquivo novo. Note que essa imagem aqui tem 448 por 378. Então nós vamos criar, tá certo? Aquela imagem. Vamos salvar essa imagem aqui dentro. Você veja a diferença da imagem, tá certo? Mas se você notar aqui no site, eles estão praticamente com o mesmo tamanho, porque ele tem uma imagem padrão, tamanho padrão, tá certo? Você pode ver aqui, ó, praticamente o mesmo tamanho, tá certo? Só que a diferença é a resolução. Essa aqui é menor e você pode ver isso aqui, um exemplo aqui no Photoshop. Então, eu indico para você, tá certo? Que a imagem que você for criar dos produtos pode ser qualquer tamanho, mas uma imagem ideal seria 800 por 800, já que a imagem é quadrada. Pode ser 600 por 600, 700 por 700, 500 por 500, ou como está essa aqui, um pouco menor, tá certo? 438 por alguma coisa. A diferença, tá certo? Se você for diminuir o tamanho da imagem, é que essa imagem ela vai ser acertada pelo CSS, né? Que é a folha de estilo, ela vai aumentar o tamanho da imagem. Então essa imagem aqui, ela foi aumentada, mas como a imagem é menor, ela tende a ficar mais embaçada, tá certo? Por isso se a imagem for maior, tá certo? Ela fica mais nítida, tá certo? Porque ela está sendo apresentada no tamanho de 800 por 800, pode ser até 700 por 700, nesse caso aqui, tá certo? Você pode diminuir, você pode colocar uma imagem de 50 por 50, só que ela vai ficar totalmente embaçada. Então, para esse caso aqui, para a gente fazer um padrão no site, tá certo? Eu vou indicar que você faça para os produtos uma imagem de 800 por 800, que é a imagem quadrada. Depois, se você for modificar a imagem, você pode fazer proporcional, retangular, não importa isso aí. O importante é que todos os produtos tenham um padrão para que quando ela aparecer, tá certo? Aqui, vamos ver no nosso home aqui. Quando ela aparecer aqui, tá certo? Ela não fique desproporcional, tá vendo? Cada aqui é uma imagem, essa aqui é a imagem maior que a outra. Então você cria a imagem de 800 por 800 e coloca o produto de acordo proporcionalmente com o tamanho que ele teria, para não ficar essa desigualdade. Por exemplo, uma lata aqui de doce de leite condensado com certeza é menor do que um extrato de tomate, tá certo? Provavelmente, ou do que um todinho é menor, mas aqui ela está parecendo maior. Então tente, né, baseado nas proporções, você dentro do quadrado de 800, 800, 700, seja lá o tamanho que você criar, eu indico que seja 800 por 800, para que a imagem fique proporcional, tudo bem? Ou então pelo menos do mesmo tamanho, perfeito? Não indico você criar imagens maiores, 1000 por 1000, 1200, porque quanto maior for a imagem, também vai acrescentar o site ficar mais pesado. Então, com milhares de imagens que você vai ter, vai ficar um site pesado. Então, o ideal para sua imagem de produtos é 700 por 700, perfeito?
Agora vamos aqui na nossa imagem aqui do post. Essa aqui é a imagem do post, um padrão. Eu criei essa imagem aqui padrão. Vamos ver aqui, vamos copiar essa imagem aqui. Copiar a imagem, tá certo? E vamos ver aqui no nosso Photoshop qual o tamanho que ele teria. Já podemos apagar essas aqui. Apagar, certo? Arquivo novo. Então, essa imagem aqui retangular, ela tem 700 por 500. Então, você pode fazer proporcionalmente, mas aqui seria ideal, tá certo? Perfeito? Você cria a imagem nesse tamanho, tá certo? Eu vou deixar as proporções no final do vídeo. Então, imagens para produtos 800 por 800. Imagem para o blog 700 por 500. Perfeito? Esse é o padrão dos produtos e das postagens que vai ser o que você vai mais utilizar, tá certo? E agora, por fim, se você vai editar outras partes do site, se você for um editor do site, eu vou dar uma dica de como você descobrir qual o tamanho da imagem, uma imagem ideal. É lógico que a imagem pode ser maior ou menor, você vai verificar que a imagem está embaçada ou não, tá certo? Aquela está menor ou maior, aquela imagem menor que foi esticada, né, para ficar maior. Quando ela for postada. Então, por exemplo, aqui vamos no home da nossa página aqui. Então, olha só, tem essa imagem aqui. O importante, né, é que se ela for aparecer nesse tamanho aqui, você cria uma imagem desse tamanho. A imagem pode ser até maior, não tem problema. Ou esses aqui, tá certo? Que são outros tamanhos. Então, por exemplo, eu vou dar a dica para você. Você vem aqui no Photoshop, você dá um Ctrl Alt e Print Screen. Você dá um Print Screen da tela, tá certo? Você só vem aqui no Photoshop, vamos apagar isso aqui, tá certo? Vamos arquivo novo, ele vai dar o print screen, que é a tela completa aqui, tá certo? Ctrl V. Então aqui você sabe mais ou menos qual vai ser o tamanho da imagem. Então essa imagem aqui, ela pode ser um pouquinho maior, que essa imagem ela está menor dentro do slideshow, né? Essa imagem do slideshow é um pouquinho maior, mas só para você ter uma noção de tamanho, que você pode criar um pouco maior. Então, Ctrl C, vamos ver essa imagem do slideshow, qual o tamanho que ela tem. Ela tem a 1395 por 483, perfeito? 1385, você pode ver, vamos ver aqui a imagem, tamanho da imagem. 1395 por 483, tá certo? Assim que você descobre o tamanho. Você pode criar uma imagem um pouquinho maior, mas lembre-se que a imagem é retangular, então você mantenha o aspect ratio da imagem, que é a proporção do largura por altura, tá certo? Não precisa ser esse padrão, 400 e pouco, pode ser um pouco maior a imagem e ela vai ser ajustada aí dentro, mas ela não pode ser menor. Se ela for menor, ela vai ser esticada. Se ela for muito grande também, ela vai pesar no site. Então, você tenha faça com moderação, tá certo? Que não queremos. Agora vamos ver essas duas imagens aqui. Vamos selecionar um filtro. Vamos cancelar, tá certo? Vamos aqui. Por exemplo, essa imagem aqui, qual o tamanho dessa imagem? Ctrl C. Vamos abrir criar novo. A imagem de 483 por 244, certo? Então, a proporção não precisa ser exatamente esse tamanho, tá certo? Você vai ver, você vai criar uma imagem proporcional, retangular a essa, com comprimento e altura. Você calcula, tá certo? Não precisa ser exatamente, mas pode ser desse tamanho. Pode ser um pouco maior, não menor, maior. E não muito maior, tá certo? Então, ficamos assim. Quando você precisar, por acaso eu vou deixar aqui nesse vídeo as medidas dessas imagens aqui, mas o importante é o seguinte: as imagens do produto 800 por 800, a imagem da postagem 700 por 500 e as outras imagens aqui, todas elas você pode criar proporcional, mas lembrando sempre, se ela for muito pequena ela vai ser esticada, então ela vai estourar, tá certo? E se ela for muito grande ela vai pesar, então você faça proporcional, tudo bem?